Beleza é um objeto de estudo da filosofia estética. Mas afinal, o que é belo? Não é possível dar uma definição absoluta de belo, embora se possa estudar suas várias acepções no curso da história. A dificuldade de conceituar o belo acompanha a história da filosofia, desde a Grécia Antiga. Diversos pensadores questionaram-se acerca deste conceito ao decorrer da história. Para Sócrates, toda beleza é difícil. O belo é o bem, a verdade e a perfeição, indica Platão. Segundo Aristóteles, o belo é o esplendor da ordem, inerente ao homem, a arte, uma criação humana. Da Vinci afirmou que a lei suprema da arte é a representação do belo. Para Kandinsky, é belo o que procede de uma necessidade interior da alma. Já o imperador Napoleão Bonaparte afirmou: o que eu procuro, antes de tudo, é a grandeza. O que é grande é sempre belo. Segundo Hegel, o belo é a ideia enquanto unidade imediata do conceito e de sua realidade. De acordo com Immanuel Kant, o belo está associado àquilo que agrada de forma universal. O conceito de belo na estética grega, onde para os filósofos a vida e a arte se fazem baseadas em equilíbrio, simetria, harmonia e proporcionalidade, é um conceito que até hoje somos herdeiros, e que permeia o aspecto racional do juízo de gosto que propagamos na moda, ainda na contemporaneidade. Da Vinci afirmou que a lei suprema da arte é a representação do belo. Pela concepção do belo clássico, os sujeitos encontram a beleza maior na simetria. A base ideal da face, segundo essa concepção, é um conceito matemático, conhecido como proporção áurea, ou 1,618, numericamente falando. Tal proporção é ilustrada pelo homem vitruviano e Mona Lisa, uma das intrigantes da história da arte. Sugere que o artista teria usado uma malha geométrica na escultura do quadro, partindo da simetria exata dos eixos em comunhão com a proporção áurea. Da Vinci procurou demonstrar a perfeição e o equilíbrio das formas e das cores, além de harmonizar a relação entre o homem e a natureza, o que pode ser observado na paisagem de plano de fundo. Na modernidade, Immanuel Kant estabelece o belo como fruto da relação entre o sujeito e o objeto através da representação que o sujeito faz ao contemplá-lo, provocando nele o sentimento de prazer. Portanto, o belo está associado àquilo que agrada de forma universal. Essa universalidade, sendo subjetiva, não se acha submetida a regras. Kant, em sua obra Crítica da Faculdade do Juízo, fala sobre os juízos estéticos. Eles não emitem conceitos, são elaborados por uma reação pessoal do contemplador diante do objeto contemplado, e não refletem as propriedades do objeto. Então, quando eu digo, esta rosa é bela, exprime o fato de que a rosa me agrada. Assim, o conteúdo do juízo estético para Kant é a reação do sujeito e não uma propriedade do objeto. Ou seja, não existe um belo ideal. O belo, na realidade, ocorre historicamente. Faz com que a pergunta, o que é belo, torne-se capciosa, já que aponta uma resposta abstrata e depende de determinadas condições históricas, sociais e culturais para respondê-la. Já no século XX, os filósofos Adorno e Horkheimer, criadores do livro Dialética do Esclarecimento, apresentam a ideia de que a arte se torna um produto comercial e que, consequentemente, a beleza agora está ligada ao consumo e aos desejos egocêntricos. Essa visão permite compreender de que forma age a indústria cultural, oferecendo produtos que promovem uma satisfação compensatória e efêmera que agrada aos indivíduos, impondo sobre estes os submetendo-os a seu monopólio, tornando-os acríticos, já que seus produtos são adquiridos consensualmente. Como ocorre com a obra Mona Lisa, a mais notável e reconhecida pintura de Leonardo da Vinci do Renascimento italiano, criada em 1503 e atualmente encontrada no Museu do Louvre, sendo estampada em diversos produtos como objeto de venda, destacando uma produção em massa em que passa a ser adaptada à produção artística. Como também ocorre na obra de Michelangelo, A Criação de Adão. Pintada por Michelangelo por volta de 1511, a criação de Adão encontra-se atualmente no teto da Capela Sistina. A cena retratada representa um episódio do livro bíblico Gênesis, no qual Deus cria o primeiro homem, Adão. Também serve como estampa de diversos produtos a serem vendidos, além de muitas sátiras com releituras cômicas da obra original. Outra obra importantíssima, quando nos referimos ao conceito de belo na filosofia estética, é a pintura do italiano Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus.
Obra também renascentista, inspirada na mitologia, que retrata Vênus nua, ao centro da tela, em um gesto púdico escondendo suas condições despida. Enquanto a luz que recebe ressalta sua beleza clássica, pura e casta, enfatizando suas curvas, à esquerda da tela são retratados os deuses do vento, que unidos sopram rosas que fazem referência ao sentimento do amor. À direita está a deusa primavera, à espera de Vênus, para cobri-la e protegê-la com um manto florido, representando a renovação e tudo aquilo que floresce durante a primavera. Enquanto o símbolo da concha representa a fertilidade e o prazer, seu formato remete ao sexo feminino. Em termos de forma, almejava-se a harmonia e a composição de uma beleza clássica, fatores que podem ser observados na perfeição da construção do corpo de Vênus. A valorização da natureza é também outro elemento característico do movimento que se faz ver na tela pintada por Botticelli. Vênus de Willendorf. A escultura representa a idealização da figura feminina. A vulva, seios e a barriga são extremamente volumosos, de onde se infere que tenha uma relação forte com o conceito da fertilidade. Os braços muito frágeis e quase imperceptíveis dobram-se sobre os seios e não têm uma face visível, sendo a cabeça coberta do que podem ser rolos de trança, um tipo de penteado ou mesmo vários olhos. A obra condiz com a concepção de Hegel a respeito do conceito de belo, pois para ele a arte, o gosto e a noção do que é belo muda de acordo com o tempo. Portanto, a produção de uma obra ou a definição de algo como belo depende mais da cultura de uma determinada época. O que é considerado feio em um período pode ser belo em outro. A obra é única e pode ser entendida por meio da sua experiência estética. O berço. Pintura impressionista. Morisot, criada em 1872. É uma das mais famosas do pintor. Sentimentos de ternura e doçura podem ser percebidos na delicadeza dos gestos e na harmonia das cores. Os tons de azul e rosa são distribuídos delicadamente por toda a composição, sendo estes ligados à maternidade. O olhar afetuoso da mãe para o bebê reforça ainda mais a sensação de intimidade e amor protetor na pintura. A moça com um brinco de pérola, Johannes Vermeer. O quadro A Moça do Brinco de Pérola retrata uma história desconhecida. Entretanto, a pintura mexe com os sentimentos e desperta muita curiosidade em quem a observa. Inclusive, a pintura é chamada por alguns de a Mona Lisa holandesa, especialmente por essa aura envolta em mistério. Um dos aspectos mais interessantes da tela é a presença em destaque de uma joia, no caso, o brinco de pérola. Também se sobressai o fundo negro, que destaca a presença dessa única figura no quadro e como a pintura carrega um senso de harmonia. A pintura de ar angelical caiu em esquecimento e ressurgiu somente no ano de 1881, mais de 200 anos após ter sido pintada. Em 1999, foi inspiração literária. Em 2003, cinematográfica, dando origem ao filme do mesmo nome da obra. Sinopse do filme. Em pleno século XVII, vive Grit, Scarlett Johansson, uma jovem camponesa holandesa. Devido às dificuldades financeiras, Grit é obrigada a trabalhar na casa de Johannes Vermeer, Colin Firth, um renomado pintor da sua época. Aos poucos, Johannes começa a prestar atenção na jovem de apenas 17 anos, fazendo dela sua musa inspiradora para um dos seus maiores trabalhos, Girl with a Pearl Earring. Em 2019, a Four Seasons Magazine fez um editorial de moda inspirado na Belle Époque, como marcas como Valentino, Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, entre outras. A Belle Époque, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914. No clima do período, especialmente em Paris, as artes floresceram. Muitas obras-primas da literatura, música, teatro e artes visuais ganharam reconhecimento. Não existe a preocupação com relacionamentos. Pelo contrário, tudo era muito exagerado. A moda refletia este ambiente de ostentação. Afinal, a moda é sempre um reflexo da sociedade, do comportamento e da cultura. Torturantes e apertadíssimos espartilhos são os responsáveis pela silhueta que marcou esta época. O corpo visto de frente se assemelhava a uma ampulheta e de perfil um S. A moda era ter uma cinturinha de pilão de absurdos 40 centímetros de diâmetro, as saias tinham formatos de sino,
deslizando pelos quadris e abrindo em direção ao chão. O volume e formato delas faziam com que o corpo ficasse bastante curvilíneo. Tudo era muito adornado por rendas, revelando muita feminilidade. Tudo que ia distante dessa estética era considerado não belo. O belo, então, seria a silhueta padrão. A delicadeza, feminilidade, otimismo. E as tendências de moda? Seria isso o que agrada os sentidos da sociedade do início do século XX? Então a Vênus de Willendorf não seria considerada mais bela aos olhos dessa sociedade? Inspiração na época medieval é uma das evidências da coleção de Elie Saab e seu universo de fantasia e romance. Vestidos compridos e trabalhados, aplicações brilhantes e bordados acompanhados por longas capas, coroas, véus e coletes. O final da Idade Média foi muito importante para a história do vestuário, pois surgiu nessa época o conceito de moda. As roupas tornaram-se mais requintadas, os ornamentos ganharam maior importância. Elas vinham costuradas com joias diversas. São esses os vestuários que aparecem nos contos de fadas. Oriundos da tradição oral, os contos de fadas transmitem a ideia de que o herói ou heroína tem de enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal, o feio. É o exemplo de A Bela e a Fera, onde um príncipe arrogante foi castigado ao se tornar uma criatura feia e assustadora, tendo como a única maneira de quebrar o feitiço o encontro de um amor verdadeiro, passando a ideia de que seria impossível amar alguém não belo. A princesa, que a propósito se chama Bela, prova o contrário e se apaixona pela fera e assim quebrando o feitiço.